Paz em Jesus seja contigo, Deus abençoe você, sua casa. Bem, sempre é alegria, né? Alegria de falar, de conversar, de aprender, de buscar respostas. Aquilo que envolve, está no entorno da Bíblia, tudo aquilo que nós vivemos no dia a dia e precisamos buscar referência na Bíblia, porque a Bíblia para o Brasil é a Constituição Federal que rege o nosso país, e a Bíblia é para a igreja, a regente da igreja e por consequência nós que formamos e que também somos a igreja do Senhor aqui neste mundo. Hoje estaremos dando continuidade aí a esta revista maravilhosa do quarto trimestre, agora deste ano 2019, inclusive já estamos aí no penúltimo mês do ano, né? Quase dezembro, quase final de ano, e estamos caminhando para o final da revista e para o final deste ano, para nós finalizarmos o ano aí aprendendo cada dia mais. E hoje falando aqui da lição de número 8 da revista, que traz como título O Governo Divino em Mãos Humanas. É maravilhosa, né? Nos livros de 1 e 2 Samuel, assim, só não aprende quem não quer, né? Só não aprende quem não quer, porque está muito boa essa revista. Estará sendo ministrada esta aula aí, lição de número 8, na sua igreja, aí no domingo próximo, dia 24 de novembro, agora de 2019, neste ano que está finalizando. Temos aí como título da lição O Exílio de Davi. Vimos na lição passada que Davi foi ungido rei, foi ungido, mas não assumiu o trono. E agora, para que ele ficasse mais maduro, mais experiente, aprendesse mais, vamos falar do momento que ele passa após a sua unção aqui na casa do seu pai, a partir do profeta Samuel. O exílio de Davi, consequências aí para aqueles que querem aprender, né? Querem amadurecer, que têm pedido a Deus aí, Senhor, me molda, eu quero ser usado e tal. Lembra aquelas orações? Pois é, de vez em quando é preciso, ou na maioria das vezes é preciso algumas cavernas de Adulão, que nós falaremos aqui nesta lição, aqui de número 8. O título, O Exílio de Davi. Temos aí no texto áureo, em 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 e 2, que diz assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele, Davi, uns 400 homens. Então Davi aqui se retira para a caverna de Adulão. Vamos ver mais na frente a referência histórica, geográfica dela. E ele vai para aquele local ali se esconder. Ele não vai tirar férias, não. Ele vai se esconder mesmo por causa da perseguição. Seus familiares, seus irmãos, seus pais ouvem que ele está lá, vão até lá para ficar um pouco com ele, levar um conforto, um queijinho com a rapadura, uma uva passazinha com um suquinho de laranja, levaram porque ele estava muito triste, sozinho, e se juntaram a ele. A fama de Davi começou a correr, após ele ter vencido Golias e ajudado a vencer algumas guerras ali para o exército de Israel, lutando, defendendo a bandeira de Saul, ainda rei naquele momento. E a fama de Davi foi crescendo, e tanto é que as mulheres cantavam, Saul matou 1000, Davi matou 10.000, e a fama de Davi vai correndo, e os homens que estavam, para nós hoje, seriam homens desempregados, que não tinham onde morar, moradores de rua, pessoal de movimentos sociais aí, viram que Davi tinha potencial para liderá-los, para trazer alguma coisa de boa para eles, buscar
algo de bom e se juntaram a Davi. Mais ou menos aí 400 homens. Lembre-se que a Bíblia só conta os homens, né? Para aquele momento histórico ali, era 5.000 homens, 2.000 homens, aqui 400.000 homens. Não esqueça que mais ou menos aí cada homem desse tivesse uma esposa e 2 filhos. Imagine aí em torno de 1.500 a 2.000 pessoas se juntaram a Davi, ali estiveram sob a sua liderança. Aqui na verdade prática, dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter segundo o modelo de Cristo. A vida é uma escola. A vida é uma escola que todos os dias tem lições para nos ensinar. É só não aprende quem não quer, só não amadurece quem não quer. Por isso que nós somos crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e morremos. Esse é o curso natural das coisas. A vida nos oferece inúmeras oportunidades, muitas oportunidades para nós aprendermos. Hoje a gente faz uma coisa e dá errado, mas eu aprendi. Se eu quiser, eu aprendi com o meu erro lá atrás. Amanhã eu faço, dá mais ou menos certo. Ainda não deu certo, mas antes de ontem eu fiz, deu errado, nada deu certo. Hoje eu já fiz e deu mais ou menos certo, não deu tanto errado. Amanhã eu faço, corrijo os meus erros e já faço um pouco melhor para errar menos. Isso você aplica aí para todos os campos da sua vida, seja campo familiar, religioso, profissional, intelectual, universitário, colégio, tudo. No esporte, para o seu corpo, você aplica, você vai aprendendo e vai aplicando nas áreas da sua vida o conhecimento e a experiência que a vida, que os dias vão dando para nós. Aqui, a leitura bíblica em classe está em 1 Samuel, capítulo 22, dos versículos 1 a 5. Você pare um pouquinho, se já não leu, dê uma lida, que é muito bom você ler um pouco. E antes da gente entrar aqui na introdução, claro, né? Tiver um botãozinho aí embaixo aí, com certeza está lá, se inscreva, inscrever-se, é isso mesmo, inscrever-se. Se você não é inscrito, clica lá, se inscreva. Na sequência aparece um sininho, né? Um símbolo de um sininho. Clica no sininho que todas as aulas que a gente postar aqui vai chegar para você. Se não clicar no sininho, não chega. Tem que clicar no sininho aí para as aulas chegarem para você, tá bom? Deus abençoe. Vamos aqui continuando. A introdução desta lição de número 8 diz o seguinte: nem sempre as vivências marcadas por situações traumáticas podem ser vistas como negativas. Nem sempre as vivências, as situações da vida marcadas por situações traumáticas, coisas fortes que acontecem com a gente, um acidente, perder um emprego, a morte de uma pessoa que nós amamos, uma decepção muito grande com alguém que está muito próximo de nós, um amigo, uma namorada, um namorado, um esposo, um filho que fica doente, uma doença nem sempre é agradável para a família, seja ela de que nível for. Então, nem sempre as experiências ou as vivências marcadas por situações traumáticas podem ser vistas como negativas. É ruim no momento, mas se a gente perceber ali, a gente pode aprender muito, inclusive com esses momentos ruins que a gente passa. Por vezes, essas situações traumáticas, servem para tirar as cascas das aparências, a infantilidade, o esquecimento de nós mesmos, a fim de levar-nos à essência real da vida. Então, em muitas áreas, nós somos infantis, agimos como criança. Muitas áreas, uma pessoa recém-casada vai agir com infantilidade, como uma criança dentro do casamento, porque ela não vivenciou aquilo ainda. Então, uma pessoa que vai, o primeiro emprego para o jovem, por exemplo,
Ele vai para o primeiro emprego, ele não sabe como é que é um ambiente de trabalho, o chefe, se o chefe é legal, se a chefe é gente boa, não é, os colegas ali, aquela malícia, tem que ter uma certa malícia também, tem que perceber situações, se eu faço, se eu não faço, se eu deixo de fazer, qual de fato é a minha função, enfim. Esses momentos aí que a gente vai vivendo, vai nos dando experiência, vai tirando, vai nos ajudando a ser menos infantis, agir menos como criança, birrenta, né? Em muitos momentos nós agimos, pastores, líderes, chefes, presidentes da república, governadores, deputados, todo mundo age como criança em vários momentos do dia, do mês, do ano, nem se fala, né? Então, as coisas que nós vamos vivendo no dia a dia vai nos ajudando a amadurecer, vai nos ajudando a perceber a nós mesmos. Como que eu vou reagir se eu passar por um acidente de trânsito? Não sei. Só se eu passar um dia, Deus abençoe, que eu já passei algumas situações chatas aí no trânsito, muito chatas. E assim, só na hora que você vai saber como você vai agir. Não tem como como é que eu vou agir se acontecer comigo de uma coisa muito trágica, se eu ficar sabendo que eu estou com câncer, como será a minha... Não sei, só no momento que eu passar por aquela situação que é nova, aí eu sei como é que eu vou passar, porque até então eu posso ter uma noção, ler, aprender, ver as experiências dos outros, assistir vídeos, né? Mas só sabe mesmo na hora que o negócio arrocha, na hora que passa mesmo. O exílio pode ser o lugar onde nosso caráter será testado, onde nossa própria identidade será descoberta. O exílio, claro, citando aqui o exemplo de Davi, quando ele teve que se esconder, porque ele estava sob ameaça de morte, então se ele não se escondesse, a vida dele estava em risco, então ele teve que se esconder. Existem muitos momentos na nossa vida que a gente tem que se esconder, na igreja, no trabalho, ficar quietinho, falar nada, deixa os outros falarem, na vizinhança, na família, nem tudo eu devo sair por aí desesperado, falando, querendo fazer, tem horas que eu tenho que parar. Poxa, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso aconteceu comigo? Por que naquele momento, aquela situação, aquela circunstância, eu fiz aquilo? Por que eu falei aquilo com aquela pessoa? Então, essas descobertas da nossa identidade, quem é o Fábio? Quem é o Fábio se o Fábio tivesse milhões na conta dele? Quem é o Fábio se o Fábio tivesse condição de comprar o que ele quisesse? De chegar numa loja e falar, rapaz, está pensando o quê? Aqui eu tenho dinheiro, tem 10 milhões na minha conta, você está pensando o quê? Tem um ditado por aí que fala assim, né? Quer conhecer alguém, dê poder a essa pessoa. E de fato, para a maioria de nós, quando nós recebemos uma coisa muito, assim, um título, dinheiro, um cargo, né? Quer ver quem de fato é o Fábio, você aí, quer se conhecer direito, no dia que você receber poder para fazer, para gerenciar, para liderar um grupo, a forma como você vai tratar as pessoas, eu vou tratar as pessoas, vai mostrar quem de fato era o Fábio, embaixo dessa casca aqui, né? Porque às vezes a gente vai lá, ternão, gravata, bonitão, né? As mulheres lá com cabelo escovado, maquiadinha, roupinha bonita, salto alto, mas quem é aquela pessoa por trás dessa maquiagem, por trás dessa casca aqui? Quem de fato é o Fábio? Quem de fato é você? Na hora que você passa por uma situação chata e delicada e você tem condição de reagir. E se você não tiver essa condição, que é o caso de Davi aqui, ele precisou se esconder, ele precisou ir para uma caverna, se esconder, sair de cena, e muitas vezes nós precisamos fazer isso para evitar conflitos, no casamento, na família, na igreja, no trabalho, seja onde for. Aqui no primeiro tópico, o título é As características do exílio de Davi. Primeiro tópico, as características do exílio de Davi. Primeiro subtópico, a caverna de Adulão. Lugares, pessoas, situações,
tudo serve para o nosso crescimento social e espiritual. De fato, vou repetir, quem quer crescer, quem quer amadurecer, quem quer ficar sábio, porque inteligência todos nós podemos ter, condição de resolver problema, li muito, conheço muito aquela matéria, mas sabedoria para mim, eu gosto de definir algumas palavras a partir do conhecimento que eu já adquiri por aí durante a vida, né? Juntando a Bíblia, extra-bíblico, científico, enfim, aquele que a gente vai lendo, vai estudando, vai juntando um pouquinho aqui na cabeça, né? Então, para mim, inteligência, todos nós somos inteligentes, mas sabedoria não. Sabedoria é a forma como eu aplico a minha inteligência. Sabedoria, para mim, o conceito que eu criei, que na minha cabeça de sabedoria é como eu aplico o conhecimento, a experiência que eu tenho. A forma como eu aplico vai dizer se eu sou sábio ou não. Eu posso ser extremamente inteligente, assim, experiente em muitas áreas, mas ser um imbecil, um idiota, o Fábio aqui, um neófito, por assim dizer, né? Usando o contexto bíblico. Mas se eu aplico aquilo de uma forma justa, não querendo defraudar, machucar, tomar, tirar das pessoas, magoar, machucar, enfim, se eu aplico a minha inteligência, a minha experiência de uma forma justa, equilibrada, respeitando as pessoas, os ambientes, os contextos, para mim isso é sabedoria, tá bom? Então, tudo a gente pode, no ambiente social, espiritual, de trabalho, tudo a gente pode aprender, só basta eu querer, simplesmente. Mas quem não quer aprender vai continuar sendo um burro chucro, né? Tem uma historinha que fala aí de um burro que era... Burro é burro, ele não queria sair do lugar de jeito nenhum, então vai, fica aí, seu burro. O nome Adulão quer dizer refúgio. Era assim denominado por causa de uma cidade em suas proximidades, situada na Cefalá, distando de Jerusalém 26 quilômetros, sudoeste e 20 sudeste de Gate, da cidade de Gate. Tem referências aí em Gênesis, capítulo 38, versículo 1, Josué 12, 15, 2 Crônicas 11, 7, Neemias 11, 30, Miqueias 1, 15. Ele nos deu várias referências aqui, porque tem muita gente que fala que algumas citações da Bíblia nunca existiram, né? Pessoas que pesquisam, que estudam e de alguma forma querem tirar a autoridade bíblica. Então, nosso irmão aqui colocou 1, 2, 3, 4, 5 referências aí que citam essa região aqui onde estava a caverna de Adulão, que era uma caverna mesmo, para que essas pessoas, se tiverem alguma dúvida, pesquisem a partir dos textos bíblicos e vejam que de fato era um lugar que existia e existe até hoje, né? Segundo subtópico, os exilados da caverna de Adulão. Muitos se dirigiam para ali, a fim de fazer companhia a Davi, primeiramente seus irmãos e toda a casa de seu pai, posto que estavam ameaçados pelo rei Saul devido à ligação com Davi. Então, quando a família de Davi ficou sabendo que ele tinha ido lá para a caverna de Adulão, foram em direção a Davi. Primeiro, por quê? Porque eles estavam ameaçados de morte. O rei Saul, sabendo que eles eram os familiares, se eu quero prender alguém, se eu sou um policial, se eu quero prender alguém, eu vou fazer campana aonde? Próximo à casa dos pais daquela pessoa, ou se ele é casado, da esposa, dos filhos, porque em algum momento, se eu quero prender aquela pessoa e aquela pessoa está foragida, em algum momento ela vai buscar a família. Então, com certeza, tinha alguns soldados ali, né, espiando a família de Davi, eles perceberam e fugiram ali, sem deixar rastro, é claro, né, de uma forma inteligente, e correram para perto de Davi, porque eles também queriam a proteção, se unirem a Davi para ficarem mais protegidos. Outros que foram à procura de Davi na caverna eram homens que se encontravam em dificuldades. Pessoas que estavam, como eu citei aqui, se fosse para nosso contexto hoje, seriam aí moradores de rua,
famílias que perderam aí sua casa por causa de algum acidente, enfim, pessoas que estavam desgostosas com o governo, com a sociedade, enfim, o contexto humano que todos nós aí passamos por vários ao longo da vida. Então essas pessoas que estavam tristes, frustradas, desgostosas da vida e das situações que estavam vivendo, ficaram sabendo que Davi está, vou lá para perto de Davi, Davi é guerreiro mesmo, então pelo menos eu vou estar do lado dele, eu ajudo ele, ele me ajuda e a gente vai se dando bem aí. Na verdade, não foi apenas uma ação sua, todos os que se juntaram a ele estavam ansiosos por uma existência mais favorável. É claro, aquele filme Robin Hood, né? Robin Hood retrata um cidadão que se revoltou contra o sistema de governo daquele momento, da sua região, e ele começava a tomar as riquezas das pessoas que tinham posses, fazendeiros, tomava ali gado, plantação e dava para os pobres. Então Davi era mais ou menos um Robin Hood para aquelas pessoas ali. Todos ali buscavam uma vida melhor, claro. Quando ficaram sabendo, é claro, eu penso que o boato já havia corrido, olha, Saul está querendo matar Davi, por quê? Porque o povo aí já está falando que Davi é melhor do que Saul. Será que Davi vai assumir o trono? Será que o povo vai ter uma revolta aí da parte de Davi? Davi vai tomar o trono, Davi... Então os boatos, as mídias sociais daquele momento, né? Já começaram os fuxiquinhos dali, as palavrinhas dali, eu acho que Davi vai juntar um exército aí, vai tomar o trono, vai matar Saul, vai assumir. Então todo mundo queria também ficar perto de Davi, porque sabia que em algum momento Davi seria uma pessoa, uma liderança que teria uma condição de governo, de repente até tomar uma cidade ali, governar uma cidade, e ter dinheiro, ter posses e tal, e aquelas pessoas queriam desfrutar junto a Davi de uma vida melhor, porque aqueles estavam vivendo, eles não queriam mais. Então buscaram em Davi também essa referência para uma melhora de vida para eles também, para seus familiares. Terceiro subtópico, o simbolismo da caverna de Adulão. Foi ali que os dons de Davi como líder foram postos em prática. Ele treinou e preparou 400 homens para lutar no dia a dia e não demorou para que esse número subisse para 600. Então, Davi já tinha uma condição de liderar, tinha um conhecimento teórico, né, por assim dizer. Na teoria, Davi já era um líder, já era um administrador, já era um grande homem, na teoria. Ele já havia passado situações, é claro que essa altura da vida dele, muita coisa ele já havia passado, administrado ali pequenas situações, pequenos contextos, coisas... Lembra do texto, hein? Seja fiel no pouco, no muito eu te colocarei, diz aí um texto bíblico, fazendo referência a Deus em relação a nós, homens. Então Davi já tinha muito conhecimento, mas foi o primeiro momento que ele teve ali 400, repito, mulheres e crianças, vamos colocar aí 1.500 a 2.000 pessoas sob a liderança dele. Então foi a oportunidade de Davi de administrar uma grande quantidade de pessoas, né? E ele teve êxito, porque ele treinou 400 homens para a batalha, daqui a pouco chegaram mais 200, já era 600, já tinha um exército ali à disposição de Davi, mas por consequência ele tinha que alimentar o povo, tinha que dar comida para o povo, tinha que dar moradia, água, segurança. Então toda uma estratégia ali de homens ficarem à noite, guardando o acampamento, quem é que vai buscar as frutas, quem é que vai fazer a comida, quem é que vai limpar o quintal. Então Davi começou a colocar em prática a sua condição de líder. E vários contextos ali acontecendo, conflitos, ele foi começando a administrar tudo aquilo e o povo enxergou em Davi, falou, não rapaz, o cara é muito inteligente, o homem é sábio mesmo, rapaz. Eu levei um negócio para ele lá, eu falei do conflito que eu tinha com meu vizinho lá, e ele foi lá e resolveu, eu estou com meu vizinho, estou em paz, a gente está todo mundo bem, todo mundo está comendo, amanhã já tem comida para o café de amanhã já tem comida para o almoço, Davi está fazendo um trabalho maravilhoso. Então
a fama de líder de Davi começou a se espalhar. Olha, todo mundo que foi atrás de Davi, está todo mundo se dando bem lá, hein? Então o povo, aqueles frustrados, desempregados, que não tinham casa, que não tinham endereço, que não tinha perspectiva nenhuma de vida, de amanhã, de um ano, enfim, começaram a se juntar a Davi. Aqui no terceiro tópico, tem como título aí, Morrendo por Davi. Primeiro subtópico, a inconsistência de Saul. Saul não teve nenhuma caverna para forjar sua vida. Então, o nosso irmão aqui coloca essa ideia de que Davi foi pego no laço, por assim dizer, né? E colocado no trono, e ele dormiu plebeu e acordou rei. Ele dormiu um cuidador de gado, um vaqueiro, e acordou rei. Ele dormiu alguém que cuidava das coisas do papai dele lá na chácara, na fazenda, e acordou rei da nação de Israel. Então ele tinha que se virar para dar conta de fazer tudo, para administrar, inclusive construir ali toda uma estrutura de governo a partir daquele momento, que ele não sabia, ele não tinha passado aquela experiência ainda, e ele não teve como amadurecer isso, como Davi teve a oportunidade de estar no deserto, cuidando de ovelhas. Ele também, claro que Saul também cuidou, mas este momento aqui em que Davi está na caverna de Adulão é um momento em que muita gente vem a ele e ele tem que administrar todo aquele povo. Saul não teve essa oportunidade, e é mais ou menos como nosso irmão aqui apontasse para a ideia de que Saul não teve a mesma oportunidade que Davi de ser preparado para ser rei. E de fato, a gente for botar na balança mesmo, é mais ou menos por aí. Claro que Saul é um problema de Deus, não é um problema do Fábio nem teu. Então deixa Saul com o Senhor lá, né? Os homens que estavam com Saul não se sentiam tranquilos, pois ele suspeitava da lealdade de todos, inclusive de seu filho. Então Saul, quando começou a perceber que Davi estava crescendo muito, que muita gente estava procurando Davi, um ou outro soldado de repente já tinha ido para o lado de Davi, né? Falou, não vou ficar com Saul não, daqui a pouco Davi vai ser rei aqui. Então esses comentários, né, as mídias daquele momento lá começaram a colocar ali nos posts e as gifs e tal, isso, aquilo, outro, dizendo, olha Saul, cuidado que Davi está vindo aí, ó, Saul, cuidado, hein, tu matou 1000, mas Davi matou 10.000, e Saul começou a ficar meio paranoico. Ixi, daqui a pouco Davi vai vir, vai me matar, alguém aqui no palácio vai querer me matar, porque se alguém me matar vai ser honrado por Davi. Então Saul começou a ficar meio paranoico com os comandantes do exército, né, com os soldados, com as pessoas que estavam ali na sua assessoria mais direta, inclusive com o seu filho, que gostava muito de Davi, eram muito amigos, né? Alguém quer dizer por aí que eles não eram só amigos, eram amigos. Para, não tem como. Os soldados não se sentiam tranquilos, pois eles suspeitavam da lealdade de todos, né? Saul aqui já estava meio pirado já. Saul orgulhava-se de ter dado honras à tribo de Benjamim, presentes e posições na liderança. Saul não sabia que lealdade não se compra com presentes e dinheiro. Eu conheço pastores que fazem gracinha para membros de igreja, consagram pessoas que não têm chamada nenhuma para o ministério, mas por quê? Porque esses pastores querem a lealdade dessas pessoas de influência nas suas igrejas. Eu conheço pastores que são presidentes de campo, de cidades, coordenadores de cidade, dentro dos ministérios, né? Cada cidade, cada estado tem as suas nomenclaturas. Aqui para nós é presidente de ministério e coordenador das cidades, né? Então eu conheço coordenadores aqui de alguns ministérios que consagram pessoas e dão igrejas para eles, porque essas pessoas são ricas, têm influência política, inclusive, ou na maioria das vezes. E esses pastores querem, né, um carguinho comissionado, quer um emprego para o filho, enfim, eu conheço, infelizmente eu conheço, não sei se você já viu aí na sua região, mas aqui acontece isso.
E eu já vi, não só foi uma, nem duas, nem três, várias vezes. Enfim, é muito chato. Mas Saul usava essa tática. Saul queria conquistar a lealdade das pessoas dando presentinhos. Não, aquele fulano lá é muito influente naquela região, então eu vou... traz ele aqui, vou dar um cargo para ele de secretário da mesa, não sei das quantas aqui. Vou dar um cargo para ele de vice-coordenador, vice-secretário, quinto vice-presidente, sexto vice-presidente, só para fazer graça para os outros e ganhar a lealdade através de presentes, tá bom? Mas Saul não sabia que lealdade não se compra, ela é adquirida através da postura. Pessoas me respeitam não porque eu comprei, dei dinheiro, ajudei. Isso aí funciona na política velha, nem na política nova. Hoje as pessoas estão percebendo que cesta básica não vale, o meu voto não vai ser comprado. Não adianta querer vir dar uma cesta básica para comprar o voto. As pessoas começam a perceber, e aqui nós vemos isso acontecendo na igreja. Aqui na igreja aqui, no livro de Samuel, Saul já fazia isso. Então isso não é uma prática de agora, já acontece há muito tempo. Só que Saul se gabava de ter a lealdade das pessoas, mas ele comprava. Então, com certeza, quem se vende por 1.000, vai chegar alguém e vai pagar 10.000, ele vai se vender para o outro e vai se vender para o outro. Eu não quero um cara desse perto de mim, não quero uma pessoa dessa perto de mim, porque não, isso aí não é amigo, não, passe longe, dá licença, não quero esse povo perto de mim, não. É só tribulação para a alma, meu irmão. Só os líderes inseguros fazem cobranças exageradas, dão presentes em troca de lealdade, se inquietam com os que podem representar risco à sua posição. Eu já falei aqui uma vez e vou repetir. Se eu pudesse chegar para Deus e falar assim, Senhor, aquele camarada ali, ele não serve para ser líder, porque ele não tem experiência, porque ele não tem maturidade, porque ele não estudou, ele é um cara preguiçoso, é uma pessoa que enxerga os outros simplesmente como degraus para alcançar o que ele quer, ele passa por cima dos outros, ele humilha as pessoas. Então é esse tipo de gente que acha que pode ganhar lealdade comprando, dando presentinho, humilhando pessoas, querendo passar por cima. Alguém que chega na igreja dele, que tem um pouco mais de conhecimento, ele já se sente ameaçado, não dá oportunidade para aquela pessoa, né? Pastores, não vou dar não, porque se o povo vê esse irmão ensinando, vai... Eu já ouvi isso demais da conta e já vi, né? Infelizmente já vi também. Segundo subtópico, acontecia isso com Saul e acontece, eu não vou citar exemplos aqui, porque senão daqui a pouco vão me crucificar, né? Enfim, quem mora aqui perto de mim vai saber que eu estou fazendo referência a algumas pessoas aqui, e isso não é interessante. Segundo subtópico, o preço de proteger Davi. Saul convocou Aimeleque e seus sacerdotes. Saul considerou que Aimeleque e os sacerdotes tinham traído ele. Por quê? Porque Aimeleque e os sacerdotes cuidaram de Davi, protegeram Davi, alimentaram Davi, e Saul ficou com ciúme, ficou sabendo, e foi lá e mandou os soldados matarem Aimeleque, que era, por assim dizer, o sumo sacerdote daquele momento, era o sacerdote mor, e os demais sacerdotes. Saul mandou os soldados, cercou ali a igreja, por assim dizer, o local onde eles ficavam, e Saul mandou os soldados irem lá e matarem o sacerdote Aimeleque e todos os demais que estavam lá, os outros sacerdotes. E os soldados não quiseram, porque eles ficaram com medo de Deus pesar a mão contra eles, e também eles respeitaram aquelas autoridades religiosas, eclesiásticas, e Saul já estava pirado, mandou matar todos os sacerdotes, e os soldados perceberam que era um excesso gigantesco, não havia necessidade, porque Aimeleque simplesmente cuidou de Davi, deu uma comidinha, deu água e tal, deu abrigo. Aí aparece um cidadão aqui, que não era israelita, né? Assim ele e seus companheiros deveriam morrer, na cabeça de Saul, né?
por terem ajudado Davi. Houve recusa dos soldados em atacar os sacerdotes, os ungidos de Deus. Foi alguém de fora, um edomita chamado Doeg, que cometeu esse crime brutal. Então Doeg, quando percebeu, Doeg era edomita, não era israelita, estava ali, fazia parte do exército de Saul, mas não era israelita, não era um cidadão de Israel, não considerava, não respeitava o Deus de Israel, por consequência, muito menos os sacerdotes que defendiam ali as coisas espirituais da parte de Deus, do Deus da Bíblia. Então esse Doeg aqui levantou a mão e falou: Saul, eu vou lá e mato, posso ir? Aí Saul, vai lá, mata. Saul estava pirado já. Esse tal de Doeg vai lá e mata Aimeleque e todos os sacerdotes que estavam ali. Somente um dos filhos de Aimeleque fugiu, que era Abiatar, né? E Davi no futuro vai tratar muito bem Abiatar, por toda a consideração que ele tinha pelo seu pai e pela ajuda que a família de Abiatar havia dado a Davi naquele momento ali de grande tribulação que Davi passava, né? Foi recebido, Aimeleque ali, sua família recebeu, alimentou, deu abrigo, deu água, cuidou de Davi, mas infelizmente Saul aqui já estava passado, já era humano, tá, irmãos? Era humano, não tem nenhuma referência aqui que era o diabo, não, que Davi estava possesso, não, Saul estava possesso, não, era a natureza humana mesmo de Saul, que já estava mandando matar até os líderes religiosos, matou, né? Na verdade, matou. E esse Doeg aqui, eu não vou nem citar aqui, porque o terceiro subtópico é falando sobre Doeg, mas eu quero passar longe aqui desse cidadão. Na conclusão aqui desta lição, Deus usa instrumentos falhos para fazer a sua obra nesta terra. Como disse Paulo em 1 Coríntios, né, capítulo 1, versículo 28, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Então Paulo aqui fazendo essa citação, mostrando que Deus escolhe pessoas que não têm expressão, que não são, e Deus faz com que sejam. Então Deus prepara pessoas, por mais que eu olhe para alguém e fale: não, esse camarada aí pastor, esse camarada aí é empresário, esse camarada aí não tem nada, o cara é um quebrado, não sabe nem falar direito, pô, esse cara cantar, vai conseguir tocar instrumento, não dá conta, vai montar, vai administrar, vai organizar. Eu com os meus olhos posso olhar para alguém e diminuir aquela pessoa, desprezar aquela pessoa. Mas é Deus quem sabe o que faz, irmão. Se é Deus que está negando, deixa Deus agir. Acabou. Se eu colocar minha mão lá, eu vou machucar minha mão, porque eu não posso ir contra as escolhas que Deus faz, seja elas em que áreas forem. Por quê? E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Já disse Paulo aqui com muita sabedoria. Antes, porém, esses instrumentos devem ser trabalhados, forjados pelo auxílio do Espírito Santo, a fim de que sejam vasos de honra no trabalho do Senhor. Mas ele aqui, eu concordo com essa frase em número, gênero e grau, eu acho que é assim que fala, esses instrumentos, essas pessoas que vão, por exemplo, eu me preparo, assim, pode ser arrogância, mas eu me acho preparado para fazer algumas coisas. Eu estudo administração de empresa, eu não sou empresário. Eu estudo áreas de conhecimentos que eu, assim, olhando a olhos humanos, eu nunca vou atuar naquelas áreas, mas eu estudo. Eu busco conhecimento em áreas assim, que estão extremamente distantes da minha realidade do dia a dia. Mas se acontecer de alguém me dar uma oportunidade para aquela área trabalhar, falar, palestrar, um seminário, falar sobre qualquer assunto, eu já estou mais ou menos no rumo, porque eu estudo pontos diferentes. Eu não vou, eu vou me preparar quando, não, eu já me sinto assim, relativamente preparado para algumas coisas, não são todas, que ninguém é perfeito, né? Nesse corpo aqui não há perfeição. Então, para algumas coisas, por exemplo, chegar alguém amanhã, me liga alguém e fala: Fábio, eu queria que você falasse sobre aquele negócio da criança e adolescente, o código, eu esqueci o nome, já tem muito tempo que eu estudei.
Mas eu queria que você falasse sobre assuntos voltados para criança e adolescente. Quais são as leis, como as leis podem ser aplicadas na defesa das crianças e adolescentes. Eu sei falar hoje muitos assuntos referentes a isso. Fábio, eu quero que você construa um projeto, porque eu estou querendo desenvolver um trabalho com famílias de preso e ex-presidiário, eu já sei. Eu quero desenvolver um site, Fábio, eu sei como é que funciona. Eu quero que você desenvolva um projeto para a minha empresa que atua em tal área, eu já tenho uma noção. Então eu vou me preparar quando eu tiver oportunidade? Não, eu já estou me preparando agora. Se a oportunidade chegar, eu já falo, opa, estou pronto. Claro que não 100%, mas, opa, quero. Fábio, você quer? Quero. Mas você sabe, eu falei, não, eu já dei uma lida já tenho um básico. Então a pessoa deixar para se preparar lá na frente, não. Camarada quer ser pregador, aí não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, vai para o YouTube, vê alguém pregando, copia aquela mensagem, vai lá e fala, repete, né? Tudo no púlpito que... Pelo amor de Deus, né? Respeitar a igreja, a gente tem que respeitar a igreja. Se eu não sei falar, eu tenho que ser homem para dizer, não, esse assunto aí eu não conheço, eu não sei falar esse assunto aí. Né? Então, antes, porém, esses instrumentos devem ser trabalhados, forjados pelo auxílio, como Davi foi. A referência a Davi na caverna de Adulão nesta lição. Então, Deus abençoe você. Eu desejo muito que você tenha aprendido junto comigo algumas coisas, possa eu ter contribuído com você, professor, aluno, amante da Bíblia, do ensino bíblico, que é maravilhoso e nos ajuda muito. Em tudo quanto é área, a Bíblia está aí para atuar e nos dar conselhos, né? Se você não é inscrito, se inscreva aí, deixa o seu like, clica no sininho e até a próxima aula. Não esquece de orar por mim, pela minha família. Deus abençoe, em nome de Jesus.